Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a CEBIC pelo convite. Estar representando a ANA em um evento desse tamanho e que trata de um tema tão importante, que é a sustentabilidade, acho que muito nos orgulha como agência. E aproveitar aqui para saudar a nossa mesa, a Cristiane. Cris, eu nem consigo te chamar de Cristiane, porque ela foi minha chefe há 10 anos atrás quase, então é difícil chamar de Cristiane. A Luana, tudo bem, Luana? Trata Brasil. E o Pedro. O Pedro representa aqui a PAN e as FAMAS. Super importante para esse debate, inclusive porque estamos num evento que representa muito o setor dele. O nosso tema é o saneamento como protagonista para a moradia digna e adaptação climática. Então, nós vamos girar esse debate em torno de 2 grandes pontos: moradia digna e adaptações climáticas. E esse é um tema extremamente desafiador. Desafiador por quê? Porque hoje o mundo e o Brasil, a gente vive uma emergência climática. Se a gente pensar no caso do Brasil, particularizando a nossa situação, nós tivemos no ano passado enchentes no Rio Grande do Sul, nós tivemos uma crise hídrica muito severa, 60% do Brasil passou por uma crise hídrica, foram afetadas 5 bacias hidrográficas, destaco 3 bacias que eu trouxe aqui: Xingu, Tapajós e Paraguai, registraram os piores níveis críticos de escassez dos últimos anos. E também, a gente não poderia deixar de falar das queimadas, né? Então, o Brasil inteiro passou por um problema de queimadas avassaladoras. Então, tudo isso demonstra a fragilidade central que a gente precisa colocar no saneamento básico, encarar o saneamento básico frente a essas mudanças climáticas. Como o nosso setor ele precisa se salvaguardar face às mudanças climáticas e como ele precisa se adaptar. Então, o que a gente tem hoje de fragilidade, né? A gente viu que, basicamente, o abastecimento de água nas cidades colapsou. A rede hidrográfica ela não foi capaz de fornecer uma água potável para milhares de pessoas que estavam em necessidade, e o nosso sistema de drenagem ele não correspondeu a contento face aos eventos. Então, tudo isso precisa ser pensado para que a gente coloque o saneamento básico como um ponto central na construção de cidades mais resilientes. Nesse ponto, eu queria destacar que, nesse contexto, o saneamento ele emerge como um protagonista, não apenas da dignidade humana, mas também da adaptação climática. E é sobre isso que a gente queria falar um pouco hoje, para contextualizar e aí puxar o tema moradia. Como é que a gente pode imaginar uma moradia digna, sem abastecimento de água, sem uma coleta de esgoto, sem uma rede de drenagem capaz de suportar as intempéries do tempo, do clima? Ou seja, nós precisamos trazer a adaptação climática como tema central para o nosso debate, a resiliência climática. E sobre isso, eu vou aproveitar todos esses desafios que eu coloquei aqui e perguntar ao Pedro. Pedro, você poderia explicar mais o papel das FAMAS dentro dessa agenda? Primeiramente, boa tarde a todos, aos palestrantes também. As FAMAS é uma associação que tem 50 anos, representa os fabricantes de material para saneamento e construção civil. São cerca de 76 unidades fabris hoje no Brasil, faturamento total da ordem de 27 bilhões, CAPEX anual de investimento de 2 bi e 33 mil funcionários diretos. Na cadeia do saneamento, cerca de 90% do market share do saneamento faz parte da associação. E o princípio fundamental das FAMAS, né, o que motiva a associação no dia a dia, é o tema qualidade. As FAMAS ela faz o gerenciamento de 7 programas do PBQPH, que é o Programa Brasileiro de Qualidade do Hábitat. E nesse programa, o principal ativo é a vigilância de mercado, ou seja, a gente trabalha junto com uma EGT, né, que é uma empresa garantidora técnica, que no caso é a TESES, que faz trabalho de coleta de materiais tanto nas obras quanto nas fábricas, para fazer testes com frequência, trimestrais,
nos diversos segmentos de materiais. O PBQPH tem 21 segmentos, as FAMAS fazem a gestão de 7, como eu falei, e esses materiais, ao longo dos anos, né, esse trabalho que é um PBQPH é governamental, né? Então, por exemplo, para você vender material para um programa do Minha Casa Minha Vida, o material tem que estar certificado dentro do programa, e ao longo dos anos, né, desde a década de 80, 90 para cá, o índice de conformidade dos diversos tipos de material aumentou muito, justamente por essa proatividade do setor em manter o nível de qualidade numa régua mais alta em suas diversas características, né? Seja fabricação, performance, trazendo aí para o setor de saneamento e para a construção civil um nível de qualidade de material adequado para que os investimentos tenham durabilidade no tempo dentro dos padrões de qualidade exigidos, né? Então, essa é a principal função das FAMAS. E uma outra função da associação é realmente falar pelas empresas do setor de saneamento. O saneamento é um setor que está numa mudança estrutural muito grande nesse momento, né? Era um setor majoritariamente público, hoje é um setor que tem uma participação privada bastante importante, acima de 30%. A Cris vai poder falar um pouco mais sobre isso. É um setor que, de acordo com o Plano SAB, que é o plano do governo federal para saneamento básico, para atingir a universalização até 2033, como o marco preconiza, a gente precisaria aí de investimentos da ordem de 48 bilhões por ano, e a gente teve uma certa evolução no investimento anual, mas ele está estacionado ali ao redor de 20, 22 há algum tempo, e isso vai prolongar enormemente aí a universalização do setor. Então, é necessário realmente que o setor se una, tanto as entidades ainda públicas, as entidades privadas, para que a gente consiga atingir esses índices de investimento, que praticamente tem mais do que dobrar para a gente chegar lá em 2033, se não universalizado, mas numa situação muito mais digna do que a atual, que aí eu vou deixar um pouco para a Lu e para a Cris falarem sobre o tema. Pedro, vendo você falar aqui sobre os grandes números, a gente pensa na importância das FAMAS nesse processo, e quando você fala do volume e da capacidade de investimento da empresa, a gente já consegue imaginar que não existe a possibilidade da gente avançar no saneamento básico sem que a gente traga esses grandes players para o jogo. A gente precisa de capital intensivo no setor. De fato, e aqui aproveitando o gancho que o Pedro deixou, ele falou da Cristiane, e a Cristiane ela trabalhou comigo há 10 anos atrás. A gente imaginava como seria o desenho jurídico do novo marco de saneamento. E de lá para cá, talvez a gente não tivesse a dimensão de qual seria a importância da iniciativa privada. Sabíamos que seria importante, mas não saberíamos dizer qual o gap que a iniciativa privada cumpriria nesse setor. E passados quase 10 anos, né, Cris, a gente olha para tudo isso que a gente viveu e vê como as coisas estão avançando, como as empresas estão engajadas em ajudar o setor e como o saneamento básico ele vem avançando. O Pedro falou em quase 30% do saneamento básico do Brasil hoje já vem sendo executado por concessionárias privadas. Isso é muito importante. A gente tem uma meta ambiciosa, né, Cris? Até 2033. E a gente precisa que esses dois atores, tanto o público quanto o privado, eles se unam numa construção coletiva de melhorar o saneamento básico. E aproveitando, Cris, eu queria te perguntar como é que a ABICOM ela ajuda a promover políticas voltadas ao saneamento e aos recursos hídricos? Obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento aqui meu colega, Rafael. Um prazer reencontrá-lo, especialmente nessa agenda de saneamento, né? Eu saio da Ana, você vai para a Ana. É bom que a gente sempre reencontre os amigos nessa jornada nossa na infraestrutura. Cumprimentar a Luana, Trata Brasil, Pedro, as FAMAS. Obrigada mais uma vez aqui por dividir painel com vocês. Cumprimentar todos os presentes. É muito importante para a ABICOM participar de um evento da CEBIC. A gente fica muito honrado, muito feliz. A ABICOM hoje é uma associação que congrega 13 holdings concessionárias dos serviços de água e esgoto no país, conforme foi ressaltado aqui já. Hoje o setor privado ele está presente em 30% dos municípios brasileiros, e
A tendência é que até final de 2026 nós estejamos presentes em 50%. Então, isso significa que a participação do setor privado aumentou muito e superou a nossa meta inicial. E por que eu falo que é importante a gente estar aqui nesse evento da CEBIC? Porque grande parte desse investimento que nós temos para a universalização, cada um tem um número, mas todos são números, digamos, superlativos, né? Então, o número do estudo da Bicom é de 900 bi de investimento até 2033, e 60% desse investimento é em construção civil, né? Então, é muita pertinência temática, a gente está fazendo parte desse evento e está entendendo um pouco mais sempre e apoiando o mundo da construção. Recentemente eu tenho sido muito perguntada por jornalistas, internamente também, como é que está a demanda, né? Demanda por insumo e demanda por mão de obra. Vocês já estão vivendo uma realidade de gargalo? Eu falei assim, bom, ainda não, mas assim, vamos nos preparar, né? Porque o nosso desafio é muito grande e a demanda está crescendo muito. Então, aqui os dois do meu lado aqui estão concordando, porque sabem que isso é um grande desafio de capacitação, de ter o pessoal preparado para poder realmente trabalhar nos sistemas que nós temos que construir. Mas, respondendo mais diretamente a pergunta aqui do Rafael, sobre a questão das políticas públicas. Seria bom se eu trouxesse aqui, a minha vontade é trazer o planejamento estratégico da Bicom e mostrar aqui, porque, assim, hoje a gente tem um foco muito, muito voltado para a participação da construção de políticas públicas em todas as esferas, seja no âmbito do Poder Executivo, seja no âmbito do Poder Legislativo e seja no âmbito do Poder Judiciário. Então, só para poder exemplificar aqui, hoje o Ministério das Cidades está aberto aí o processo de revisão do decreto que regulamenta a lei de saneamento, né, um decreto 7217 de 2010, então um decreto bastante extenso, então muito importante a nossa contribuição, a nossa participação. Outro tema muito latente é reuso, que eu acho que é o tema do momento, e desse ano acho que a gente não foge de uma regulamentação. Então, todos nós aí, operadores do setor, estamos nos debruçando sobre esse tema. E também a questão de financiamento, né, do FGTS. Estava com o Sérgio da ESB ali tomando um cafezinho, ele vai falar mais tarde no painel de FGTS. São gargalos que eu acredito que serão enfrentados esse ano. Então, nós da Bicom temos que estar muito próximos aí do Poder Executivo para mostrar a realidade do setor, porque muitas vezes o gestor ou aquele formulador de políticas públicas não entende quais são as dores de quem está realmente na ponta. É importante a gente trazer essa realidade do que acontece para que a legislação reflita realmente e enfrente os gargalos que precisam ser enfrentados para uma melhor prestação de serviço e expansão também dos serviços. No âmbito do Poder Legislativo, a nossa agenda é imensa, né? A gente acompanha não sei quantos projetos de lei, mas eu vou aqui chamar a atenção só para os mais importantes. Recentemente, nós tivemos publicado o projeto de lei, a Lei da Tarifa Social. Ela traz um grande impacto, né, para todo o setor, tanto para operadores públicos como operadores privados. Nós vamos ter que dar o start nos processos de reequilíbrio econômico-financeiros para poder suportar, mas é uma agenda super positiva que vai ao encontro de proteger ali a parte vulnerável da população, né, a parte que precisa realmente de ter acesso a esse serviço e que não podem pagar uma tarifa muito cara. Então, a gente teve um amplo diálogo aí com o deputado Pedro Campos, à época, e com outros parlamentares, fazendo parte e nessa perspectiva de estarmos próximos. Além disso, também, a reforma tributária, né, foi uma agenda muito pesada que a gente trabalhou ano passado, a gente pleiteando a equiparação do serviço de saneamento ao serviço de saúde. Até recentemente o Trata lançou, acho que a Luana vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse estudo da saúde. Também porque tudo que muda no setor regulado, gente, acaba caindo ali na tarifa.
acaba afetando o consumidor final, no final das contas. Então, nós temos que prestar atenção para não onerar demais o consumidor final. E a tarifa social, pelos estudos que a gente fez, e a reforma tributária realmente impactam muito na tarifa final do usuário. Então, foram agendas que a gente tem trabalhado muito, além de acompanhar, né, toda a produção das normas de referência da ANA. A ANA já produziu 12 normas de referência com uma qualidade surpreendente, e eu acho que nosso desafio agora é a gente fazer com que as agências infranacionais realmente adiram a essas normas e consigam reproduzir nas suas respectivas instâncias e de acordo com as suas respectivas competências essas normas de referência, né? Porque a ANA veio justamente para isso. Mas a gente precisa democratizar mais essas normas e que elas cheguem, que elas sejam cumpridas para aquele que é o fiscalizador, o regulador na ponta, né? O verdadeiro regulador. Além disso, no âmbito do Poder Judiciário, nós temos ações assim com impacto muito grande. Vou citar apenas uma do ano passado, que foi a revisão do tema 414, que falava sobre a questão do critério híbrido para cobrança de tarifa em condomínios verticais com hidrômetro único. Então, assim como essa ação, assim como outro tema, que é o 565, que está judicializado, né, no STJ, que é sobre a cobrança dos serviços de saneamento quando não há prestação completa ali das cadeias e das etapas do esgotamento sanitário, mas é importante a cobrança para dar sustentabilidade econômico-financeira para o setor. Então, assim, aqui eu poderia ficar a tarde toda falando assim, de temas importantes que nós temos do Executivo, Legislativo e Judiciário e que a BICOM tem enfrentado de forma muito proativa. Hoje, então, eu diria que é muito DNA da BICOM, né, fazer esse trabalho dessa interlocução e uma interlocução qualificada. Então, sobretudo, uma interlocução qualificada. É a gente chegar lá com os dados, com as informações precisas, para realmente fazer um trabalho de convencimento e influenciar para o bem, né? Porque o que a gente quer, todos nós, é que realmente haja uma mudança nesse cenário do saneamento, que foi o setor da infraestrutura que ficou para trás. Hoje nós temos todos os outros setores da infraestrutura universalizados e o saneamento não. Então, quando eu falo, às vezes, o saneamento tem que ter um olhar especial, tem que ter. Sabe por quê? Porque é o setor que não está universalizado, porque é um setor que está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana. Inclusive, tem uma PEC do senador Randolph hoje, que está pleiteando a equiparação do saneamento, né, a inclusão do saneamento com um serviço social. Então, é de suma importância isso, justamente por essas questões que eu acabei de colocar. Mas, sem me estender muito, agradeço aqui a presença de todos e encerro essa minha primeira pergunta. Muito bom, Cris. E é muito bom a gente ver as associações falando com o setor público, falando com a sociedade. E esse diálogo institucional ele é muito construtivo para o setor. Assim. O poder público ele não pode avançar dentro da própria caixinha e o setor privado ele também não pode se enclausurar e ficar gritando lá do outro lado. É importante que eles cheguem no diálogo. Eu acho que é isso que as associações elas vêm tentando construir com o poder público. E a Cris falou sobre diversas políticas públicas que a BICOM ela vem apoiando, que ela vem, de uma certa forma, até implementando, né, Cris? Porque a partir do momento que o Estado ele delega para a iniciativa privada parte da execução desse serviço, ela é também corresponsável pela execução da política pública. Então, estamos todos no mesmo barco e é importante que todos caminhemos na mesma direção. E a Cris falou também sobre a dignidade da pessoa humana, como é importante falar sobre a dignidade da pessoa humana e resgatar um pouco o tema do debate, que é a dignidade da moradia. Não existe, como eu falei antes, se pensar numa moradia digna se a pessoa não tem esgotamento sanitário, se a pessoa não tem abastecimento de água, se a água potável não chega, se o sistema de drenagem é incompetente para suportar uma chuva. Então, por tudo isso, a gente precisa colocar, de fato, o setor de saneamento básico no centro do debate da mudança climática, da adaptação climática, da resiliência climática. E pensando em tudo isso, pensando em todos os estudos que são necessários, todos os estudos que nos embasam, é evidente que me vem à mente a Luana. A Luana do Trata Brasil, ela dispensa comentários, tá, Luana?
Você é um expoente assim muito importante nesse setor. Eu falei para a Luana aqui mais cedo que os estudos que o Trata Brasil produz, eles servem sim de subsídios para as nossas manifestações. Na época em que eu trabalhava no programa de parcerias de investimento, manifestações técnicas, mas agora na Procuradoria da ANA, manifestações jurídicas. Então, é super importante, Luana, teu trabalho. E eu soube que você desenhou, né, um novo estudo e eu queria que você comentasse um pouco sobre ele. O estudo é Necessidades de Investimento em Reforma para a Infraestrutura Residencial de Saneamento Básico. Legal, muito obrigado, pessoal. Uma honra estar aqui nessa mesa aqui com vocês. Bom, esse estudo ele foi lançado no ano passado, onde nós queremos saber o que a gente precisa fazer dentro da casa do cidadão em relação ao saneamento básico para que as infraestruturas sanitárias fossem dignas para que a pessoa pudesse viver na casa e ter qualidade de vida, não ter doenças, enfim, poder ter uma vida normal como nós temos, né? Então, a gente até chamou esse estudo de a necessidade de investimentos intramuros, porque a gente fala de marco legal do saneamento e a gente fala de 99% da população precisa ter acesso à água tratada até 2033, 90% precisa ter acesso à coleta e tratamento de esgoto, mas assim, a rede chega até o hidrômetro da casa do cidadão, né? Até a porta da casa do cidadão. E dali em diante, a gente precisa ter uma infraestrutura também, seja de rede de água, que vai levar essa água para dentro da casa, seja numa caixa d'água que vai armazenar essa água, seja na rede de esgoto, que vai ter a ligação da casa para a rede, né? Porque de nada adianta, 2 pontos, né? Se a gente não tem, se o cidadão não tem dinheiro para ter uma infraestrutura digna dentro da sua casa, de nada adianta a gente chegar com a rede e ele não fazer a ligação. A gente vai continuar lançando esgoto bruto na natureza e o objetivo final não vai ser alcançado, porque a gente vai continuar tendo as mais de 344 mil internações que a gente tem no Brasil por doenças associadas à falta de saneamento, mais de 11.500 mortes. Então, assim, a infraestrutura adequada dentro da residência, ela é muito importante. E esse estudo, ele teve como objetivo avaliar quanto a gente precisa investir para que houvesse uma infraestrutura adequada dentro das casas, né? E a gente chegou à conclusão que o Brasil, ou o brasileiro, né, a soma de todas as casas, precisaria investir 242 bilhões de reais para adequar a sua infraestrutura. E a gente está falando de banheiros reformados, da existência de banheiros, porque a gente tem 4,4 milhões de pessoas que residem em casa sem banheiro. A gente está falando de ter a caixa d'água, de ter a ligação na rede de esgoto, enfim, do mínimo para que a pessoa tenha a qualidade de vida dentro da casa dela, né? Hoje, o brasileiro investe, em média, 13 bilhões de reais, né, a soma de todos os brasileiros, nesse tipo de reforma ou de readequação. A gente deveria estar investindo 24 bilhões de reais. E sem contar a questão da reposição, porque aí a gente só está falando, na readequação, a gente só está falando em deixar digno, né? A gente não está falando da reforma que muitas vezes precisa ter feita. Se a gente contar a reforma, são mais 350 bi. Daí a soma dos dois dá 600 bilhões de reais. E aí, 75% dessa readequação que a gente tem que fazer está na população ou de baixa renda ou classe média baixa. Então, pensa, a conta dele lá está toda fechadinha, ele tem que pagar muitas vezes o aluguel, a parcela do carro, a escola do filho, quando paga, né? Mas, enfim, e colocar mais um percentual ali para ele adequar a sua casa, para ele ter um banheiro adequado, é algo que não cabe muitas vezes no orçamento. E o objetivo desse estudo foi justamente esse. Gente, ó, esse aqui é o potencial de investimento que a gente precisa ter para que as moradias fiquem dignas do ponto de vista sanitário. E aí? Nós vamos ter programas que incentivem, que financiem para a população esse tipo de investimento, que tragam um subsídio nesse sentido. Então,
esse foi o olhar desse estudo. Eu acho que ele trouxe um debate muito importante, né, de olhar também para dentro da residência, e não apenas em relação aos 500 bi, que a gente já conhece, né, ou mais que isso, mas, enfim, a esse valor necessário para o investimento de levar a rede. Então, a gente precisa olhar também para dentro da casa, para que haja uma infraestrutura adequada. E isso tem tudo a ver aqui com, enfim, o tema do nosso painel, né, que é moradia digna e saneamento como um protagonista. Porque todo mundo quer ter água em casa, né? Se eu não tenho uma caixa d'água, muitas vezes, e tem algum problema de seca, tem algum problema no fornecimento de água, a menina não vai para a escola porque não conseguiu tomar banho, ou a gente vai ter um problema ali na questão, enfim, do cozimento dos alimentos, da higiene. Isso vai gerar uma série de problemas, né, de saúde, baixa produtividade, pior escolaridade. Então, está tudo relacionado, e esse estudo, então, foi feito em parceria com as FAMAS, né, para que a gente pudesse utilizar esses dados e ter eles como referência para a elaboração de políticas públicas. Mas é muito bom te ouvir, Luana, muito bom. Os números, os grandes números são realmente assim, muito relevantes. Quando você fala 500 bi, a Cris fala 900 bi, a gente tem certeza absoluta que esse gap só vai ser cumprido com um mix de investimentos, público e privado, né? A gente precisa da participação desses dois atores. Hoje, pensar que o poder público ele vai sozinho preencher essa lacuna, não vai, né? E o poder privado também, sozinho, ele também não tem capacidade de alcançar esse volume de investimentos no tempo que está proposto. Acho que você tocou em pontos extremamente importantes, e eu vou destacar uma fala sua. Você fala da baixa produtividade. Eu concordo 100% com isso. Acho que quando a gente não tem dignidade dentro de casa, quando a gente não consegue ter uma água para escovar um dente, uma água para tomar, enfim, um banheiro para usar, como falar em produtividade, né? Como é que aquela pessoa vai para a escola, como é que aquele trabalhador vai para o serviço? Enfim, todos esses problemas que afetam o saneamento básico não são só sobre saneamento básico. O problema é muito maior. O problema é como a sociedade brasileira quer se enxergar em 2033. Ela quer se ver hoje como ela está, ou ela quer se ver com uma produtividade maior, com um nível de escolaridade maior? Enfim, a gente poderia falar muito sobre esses temas, né? Mas eu vou aproveitar aqui para fazer uma outra pergunta a Cris, uma pergunta super importante, desafiadora, tá, Cris? Que é como as operadoras elas podem se organizar para apoiar ou estimular a levar soluções de saneamento para regiões mais remotas do nosso país. Olha, engraçado sim você me perguntar isso, porque também recentemente eu tenho recebido muito essa pergunta. Até recebi uma agenda de, você também recebeu, Luana, de associação, né, de saneamento rural. E eles vieram bater na porta e falaram assim: mas como é que a gente faz saneamento rural? Como é que vocês podem ajudar a gente? Eu falei assim: bom, tem que bater na porta do BNDES, né? Tem que bater na porta do Ministério das Cidades, mas, enfim, brincadeiras à parte, é isso, né? Eu entendo que universalizar é para todos. Quando a gente fala universalizar, é não deixar ninguém para trás, né? Nenhuma parte da população. Então, nós temos muitas soluções realmente que estão ligadas à rede, outras não. E nossa defesa é sempre que não houver rede disponível, que sejam utilizadas soluções alternativas. Mas, assim, olhando do ponto de vista de um olhar mais macro, a gente observa que o primeiro ciclo de modelagens ali, de estruturação, acho que não tinha um enforcement muito grande para poder incluir essas áreas remotas nos editais. E agora, olhando o segundo ciclo, a gente já percebe assim, alguns editais, algumas consultas públicas, que isso tem sido levado em consideração. Então, eu vou citar aqui 3 exemplos: o da Paraíba, Pernambuco e do Pará. São leilões, vão ser, né, leilões, porque ainda não aconteceram, mas que editais que, de alguma forma, estão levando mais em consideração a inclusão dessa parcela da população.
E isso é super importante, né, gente? Porque a gente tem que ter saneamento, porque a falta de saneamento polui os nossos rios, e hoje nós estamos falando aqui também de adaptação a mudanças climáticas, e toda essa adaptação à mudança climática está intimamente ligada com a questão da resiliência hídrica. E resiliência hídrica é isso, nós temos uma grande quantidade de água no nosso país, 12% da água doce do nosso país, mas, infelizmente, hoje a gente não cuida tanto da qualidade. Então, tem países muito menores, você vai lá para Israel, eu fiz uma viagem, ver as plantas de dessalinização, o que eles usam de tecnologia, porque realmente é um país que não tem água, e a gente compara com o Brasil, com essa abundância, então a gente nem precisaria, talvez, desenvolver certos tipos de tecnologia se a gente cuidasse mais dos nossos rios, se a gente tivesse essa expansão do serviço de saneamento, né? Então, eu entendo assim, que do ponto de vista do setor privado, nós somos muito demandados pelo edital que é colocado na rua, então a gente não influencia, mas do ponto de vista conceitual, acho que a gente é totalmente aderente com a inclusão nos editais de que parte dessa população, toda essa população seja incluída com as soluções que devem ter para cada caso concreto. E aí, no Brasil, a gente não pode falar em sentido genérico, porque a gente vai correr o risco de generalizar e errar. Nós temos um país muito diverso, sob todos os pontos de vista, geograficamente, economicamente falando. Então, temos que pensar em novas tecnologias, sempre, né, incentivar o desenvolvimento tecnológico para que a gente inclua essa parcela da população. Então, nós somos totalmente aderentes a esse conceito, e além de toda essa lógica de aumentar a tecnologia, dos editais estarem melhorando, acho que também tem uma grande evolução em destaque ali, viu, Rafa, sobre os valores das outorgas terem uma destinação realmente com retorno para a própria infraestrutura de saneamento. A gente vê em algumas outorgas valores já sendo destinados para, especificamente, aporte para populações rurais, indígenas, etc. e tal. Então, isso tudo mostra, gente, que é fazendo que a gente aprende, né? Então, foi fazendo que a gente aprendeu, e com o aprendizado a gente está melhorando o setor de uma maneira geral. Muito obrigado, Cris. Recentemente eu tive uma reunião com um associado da Cristiane, e ela me falava sobre uma solução, e aí você falou muito sobre os avanços tecnológicos. Ela falava sobre uma solução que ela deu a uma comunidade que vivia em palafitas. Eu achei super interessante isso. De fato, isso demonstra que quando a gente quer, a gente consegue fazer, né? Até nas situações mais desafiadoras. Mas eu também entendo, até pela boa parte da minha carreira está dentro do Programa de Parceria de Investimentos do Governo Federal, que certas soluções elas demandam escala e escopo. Então, a gente precisa de uma certa escala para conseguir levar a infraestrutura para aquela região. Então, talvez soluções mais baratas, mais inteligentes, e que o governo tenha um olhar diferenciado para certas populações mais, vamos dizer assim, mais afetadas, né, mais difíceis de serem contempladas dentro de um projeto de concessão. Então, eu acho que é importante que o Estado tenha um olhar diferenciado junto com a iniciativa privada. E, mais uma vez, falando da iniciativa privada, a gente tem aí um player super importante quando se trata de inovação tecnológica. E é sobre essa, viu, Pedro, a pergunta que eu vou te fazer agora. Eu acho super importante o papel que tua empresa vem desempenhando. E, nessa perspectiva, te perguntar quais essas inovações tecnológicas ou esses materiais sustentáveis a sua empresa está desenvolvendo para garantir uma maior eficiência no transporte e distribuição de água e esgoto, contribuindo para a adaptação climática. Falando sobre o tema sustentabilidade, dentro do Grupo Saint-Gobain, é um tema super importante, a política de descarbonização do grupo. Tem um roadmap bem claro, e para você estar dentro do Grupo Saint-Gobain, como a divisão da PAN, que eu trabalho, fabricante de tubos e materiais em ferro fundido, está, você tem que entrar nesse roadmap, né? A Cris falou um número interessante, que uma boa parte do investimento de saneamento vai para a construção civil.
esse percentual é de 68%, para você ver o percentual importante que é a construção civil dentro dos investimentos totais. E a segunda massa de investimento maior vai para a tubulação. 20% do total que você tem a investir em saneamento para universalizar vai para a compra de tubo. O restante vai para equipamentos, e que se destaca o hidrômetro e outras questões. Então, 20% para a universalização corresponde a quase 49 bilhões de reais, que são 410 mil quilômetros estimados aí para você levar 99% da população brasileira a ter água e 90% a ter o esgoto coletado e tratado, né? Então, nada mais natural do que a gente falar de usar materiais que privilegiem, né, o processo produtivo sustentável. E, nesse ponto, os tubos de ferro fundido eles têm essa característica, um tubo 100% reciclado. E a fábrica da Saint-Gobain em Barra Mansa ela é neutra em carbono. Por que ela é neutra em carbono, né? Primeiro que a gente fez uma política forte de redução das emissões dentro das nossas plantas, e a Saint-Gobain ela é verticalizada na produção do seu principal insumo energético, que é o carvão vegetal. Então, hoje a gente tem 18 mil hectares de florestas, onde a gente promove o manejo sustentável dessas florestas e produz a nossa própria energia usada nos altos fornos em Barra Mansa, através da biomassa, né? Então, a captura de carbono que as nossas florestas promovem dão a Saint-Gobain o selo da ABNT, que o nosso tubo de ferro fundido ele é neutro na emissão de carbono, né? Tem diversos outros fatores que contribuem para a questão do ferro fundido, né? Ter essa vantagem em termos comparativos na questão de sustentabilidade, que é, por exemplo, o consumo de água. Na planta de Barra Mansa, hoje a gente reutiliza praticamente 80% da água, a gente consegue reciclar e reutilizar no processo. Só para números interessantes, em um ano a gente consegue eliminar a captura de 3 milhões de litros de água do manancial do Rio Paraíba do Sul, só com esse manejo sustentável da água internamente dentro da planta. Enfim, tudo isso, toda essa preocupação ambiental na produção e a característica do ferro fundido 100% reciclado, deu a PAN, né, a Saint-Gobain, o selo ESG 360, na categoria protagonista da Bureau Veritas. Foi a primeira empresa brasileira, produtora, a ter esse selo, e que é muito importante. Ou seja, o selo de protagonista mostra que a PAN não só fabrica os seus produtos de maneira olhando toda a questão ESG, como promove, né, junto aos seus stakeholders, seja fornecedores, seja clientes, parceiros comerciais. Então, esse é um ponto muito interessante. E, nesse aspecto, como eu falei, é fácil falar sobre esse tema, porque todo o Grupo Saint-Gobain, todas as suas empresas, Norton, Quartzolite, Brasilite, Tecbond, todas têm um plano, um roadmap para chegar nos milestones que o grupo determinou para a descarbonização de todas as operações do grupo no Brasil. Então, acho que esse olhar é muito interessante, porque, juntamente com o saneamento, que é fácil falar de ESG também no saneamento, né, o propósito da empresa fica fácil de entregar, ou seja, produz material 100% reciclado, neutro em carbono, e dentro de um segmento que tem muito a fazer ainda, né, como são os números que a Lu e a Cris trouxeram, ou seja, muita coisa para fazer, e que o tema saneamento, o tema entregar água e coletar esgoto, por si só, ele já é muito aderente ao tema da sustentabilidade. Então, esses são os principais pontos aí que eu poderia trazer sobre o tema. Bom, parabéns pela empresa. Assim, de fato, a gente fica, acho que, muito feliz como sociedade ver uma empresa preocupada com esse olhar e desenvolvendo soluções tecnológicas super eficientes para o que a gente precisa, né? E considerando esse cenário de universalização do saneamento, você tem bastante trabalho pela frente, mas lá na frente vai ter um outro trabalho também, que é a modernização da rede. Pelo que você falou, né, a tecnologia que a PAN desenvolve é uma tecnologia que tem um baixo desperdício da água. Então, provavelmente é uma tecnologia que lá no futuro será usada na modernização da rede. Então, é super importante que a gente tenha empresas com esse pensamento, que tragam, de fato, o ESG para o jogo, e aí não só como uma palavra bonita, mas a implementação da prática de uma agenda ESG. E, bom, é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui ao final,
E no final a gente pensou aqui em uma frase simples, tá? Para cada um de vocês três. A ideia é que vocês nos tragam os principais desafios e as expectativas sobre o saneamento básico no Brasil. E eu queria começar com a Luana. Por favor, Luana. Bem fácil, né? Vamos lá, gente. Principais desafios. Eu trago um pouco o viés da sociedade. Assim, eu acho que nós, como sociedade, precisamos entender a importância, principalmente da coleta e tratamento de esgoto, mas também do acesso à água para a população. Muitas vezes, os governantes não têm esse tema como prioritário na agenda pública, mas nós precisamos, como cidadãos, cobrar o avanço desse acesso, porque a vida do nosso filho, do nosso neto, vai ser melhor com isso, né? Então, temos um desafio grande de entender a relevância dessa infraestrutura. Temos um desafio em relação a investimentos em saneamento, né? Até por isso a grande importância da união de esforços entre o público e o privado, né? O saneamento só vai acontecer com essa união de esforços. Hoje a gente investe R$ 111 por ano por habitante em saneamento básico e a gente deveria estar investindo R$ 231 por ano por habitante. Acho que pós a aprovação do marco legal, a gente vê aí um boom de investimentos sendo captados com essas parcerias público-privadas, com essas concessões, o que é muito bom, porque visa, né, levar água para todas as pessoas, levar coleta e tratamento de esgoto. Cada modelo, cada região vai ter um modelo específico, vai ter uma realidade. Nós temos um desafio de reduzir perdas, né? A gente fala aqui de adaptação climática. A gente vê que cada vez mais os nossos rios, o volume dos nossos rios tem estado menos estáveis, né? A gente viu seca na Amazônia, a gente viu a questão das tempestades no Rio Grande do Sul e a questão das perdas. Hoje nós estamos perdendo aí 37,8% de todo o volume de água produzido, e a gente já vê alguns exemplos de cidades que reduziram as perdas e diminuíram o volume de captação do rio, mesmo crescendo a população residente na cidade. Então, a gente consegue ser mais eficiente nesse processo de distribuição e, então, captar menos água e estar mais, com menor risco em relação à adaptação climática. E é isso, eu falo que nós temos aí, é tipo um videogame, né? Nós temos uma próxima fase, que é universalizar, mas com uma fase mais difícil, porque a gente precisa fazer isso com adaptação às mudanças climáticas e pensando também para dentro da casa do cidadão, porque não adianta a gente levar a rede e a casa dele não está digna para que ele possa morar. É claro que isso, cada órgão tem a sua responsabilidade, isso não é responsabilidade da própria concessionária, mas é responsabilidade de uma política pública brasileira para que isso aconteça. Então, eu colocaria esses pontos aí como grandes desafios. Nossa, maravilha, Luana. Eu acho que tudo isso que tu fala reflete muito essa preocupação que o Trata Brasil tem com a justiça climática, né? Então, quando a gente pensa muito sobre saneamento básico, ele está intimamente ligado a essa questão de justiça climática. É como encarar uma infraestrutura que, de fato, leva a dignidade da pessoa humana, leva a saúde pública. Esses são os grandes desafios que você colocou muito bem. Assim, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Pedro agora. Pedro, te transmito a mesma pergunta. Você quer que eu repita? A ideia é que você traduza, né, em poucas palavras, quais os principais desafios e expectativas sobre os avanços do saneamento básico no Brasil. Aqui eu vou voltar um pouco aí, uns 10 anos atrás, 12, né, quando a PAN, Saint-Gobain, junto com outras empresas, fundaram, né, o Instituto Trata Brasil. Eu acho que foi um momento muito importante, porque trouxe o saneamento, né, trouxe as questões do baixo atendimento, né, de água e esgoto no país para a tela. Eu já estou na Saint-Gobain há mais tempo que isso, e eu me lembro que a minha esposa não sabia direito o que eu fazia, né? E depois ela começou a ver na mídia, primeiro o Edson, depois a Lu, e ela começou a entender o que é saneamento e o que o gap de saneamento traz de malefício para a população, né? Um gap, como a Cris falou, a universalização da luz, de outras coisas, o saneamento foi ficando para trás.
Então, acho que o Instituto Trata Brasil foi um movimento acertado, primeiro das empresas, fabricantes, depois veio as concessionárias, ajudando a movimentar o Instituto. Então, acho que o principal desafio do setor é realmente mobilizar para que políticas públicas de saneamento estejam entre as prioridades dos governantes, agora mais com a participação privada ajudando nesse somatório de esforços, porque, volto, né, falando um pouquinho pelas famas agora, do lado dos fabricantes, os investimentos em CAPEX de aumento de produção eles vão ter que andar de forma concatenada, né, paralela ao aumento dos investimentos totais no setor. Em que pese tenha melhorado, a gente via ali até 2020 um investimento anual médio de 14, 15 bi, agora já está na casa de 20, 21, mas ainda está muito longe dos 48, pelo PlanSab, os números da KPMG para a Bicom são até maiores, a gente ainda está longe, né? Então, é importante que esse número siga subindo, primeiro, para a gente atingir 2033, e segundo, para que a própria indústria vá investindo mais em CAPEX, gerando mais emprego e consequentemente, gerando mais PIB para o país e tudo, geração de impostos, pagamento de impostos e tudo mais. Mas é um movimento que tem que ser continuado e tem que ser muito bem trabalhado para que esteja nas prioridades dos governantes e da política pública brasileira, né? Obrigado, Pedro. De fato, quando vocês colocam que esse gap de investimentos precisa ser suprido, e você bem destaca que os outros setores da infraestrutura foram universalizados e a gente tem um saneamento para trás, não faz o menor sentido, né? A gente precisa continuar investindo e nós vamos continuar investindo. Eu acho que não tem caminho para trás no saneamento, né? A gente só está vendo o caminho para frente e isso é muito bom. Eu acho que essa é uma mensagem positiva, independente de governos, né? Se tornou uma política de Estado, o saneamento básico. E a gente vê esse avanço e o protagonismo de vocês como associados. De fato, o Pedro bem destacou, antigamente era difícil a gente falar de saneamento, né? Político encarava saneamento básico como algo ruim, porque era obra que ia quebrar a cidade dele, enfim, trazer transtorno para a população. Eu acho que hoje a gente começa esse movimento cada vez mais forte de reverter essa mentalidade e de mostrar para a população, que eu acho que é quem deve ser atingida com esse discurso, qual a importância do saneamento básico. E aí se encaixa o trabalho espetacular que vocês vêm fazendo, o trabalho do Trata Brasil, o trabalho das FAMAS, o trabalho da PAN. E agora, Cris, por fim, eu queria retransmitir a mesma pergunta que eu fiz para os outros, e que você falasse um pouco sobre esses desafios, sobre a perspectiva da Bicom, sobre a tua perspectiva, que é uma pessoa como eles, está há muito tempo no setor também. Enfim. Bom, vou pegar um gancho aqui da fala do Pedro e da Luana para dizer assim, que, do ponto de vista da Bicom, acredito que o maior desafio que nós temos para a gente ter o investimento que o setor hoje demanda é segurança jurídica e segurança regulatória. Acho que o ambiente melhorou bastante. Acho que a gente ter transparência, previsibilidade são requisitos, tá, para o investidor olhar para o setor e falar, virei para cá. A gente já observa um movimento assim de algumas empresas que são do setor elétrico, olhando o setor de saneamento, migrando, alguns fundos de investimento, experimentando, começando a participar de alguns leilões, mas um investidor, de uma forma geral, ele quer ter segurança jurídica. E segurança jurídica é esse passinho, né, que a gente dá todo dia, né? Hoje a gente tem uma estrutura de alcançar a segurança jurídica por meio da ANA e das agências infranacionais. São muitos contratos que ensejam reajustes, reequilíbrios, muita atenção. Não sei quem foi que um dia desse comentou, saneamento virou o mundo dos advogados, deixou de ser o mundo dos engenheiros. Eu não fiquei triste, não, porque eu sou advogada, mas eu venho de uma família de engenheiros, tá? 7 tios engenheiros, uma irmã, um pai. Mas, enfim,
de certa forma, é um mundo que... O mundo da infraestrutura está ligado, né? Essa parte de engenharia com essa parte regulatória das políticas públicas, da interpretação da lei e da regulação propriamente. Então, eu acho que todos nós, operadores do setor, temos como contribuir para uma maior segurança jurídica, uma maior segurança regulatória. Temos ainda muitos desafios de licenciamento. Tá? A gente tem que ter um maior entrosamento entre a legislação federal e a legislação estadual, no ponto de vista aí do licenciamento. Acho que é um projeto de lei que está no Senado hoje. Eu estive no evento há 2 semanas, em Brasília. Muito se falou sobre a tramitação do projeto de licenciamento ambiental, a necessidade que o setor de saneamento tem de ter um licenciamento mais simplificado, os gestores e os operadores e os formuladores de políticas públicas olharem e entenderem por que o saneamento precisa de um licenciamento simplificado, sobretudo porque é um setor que visa justamente trazer todo esse benefício para a população. Essa questão que você falou também, Pedro, do mercado de carbono, é outro desafio que nós temos, né? Nós não podemos ser considerados saneamento um setor poluidor, porque quanto mais a gente tratar, mais a gente vai emitir gás. Se hoje a gente não emite tanto, é porque a gente não trata tanto, mas se a nossa expectativa é tratar, a gente vai emitir um pouco mais. Então, tem que ter esse olhar mais sensível, esse olhar cuidadoso de um setor que, às vezes, vai emitir gás porque está tratando esgoto. E o benefício que isso traz para a população é muito maior. E tem outras formas de mitigar esses efeitos. Então, todas essas políticas têm que ser olhadas sob vários ângulos. Então, esses são os principais desafios, tá? Do ponto de vista regulatório e jurídico. Obrigada pela presença de todos mais uma vez, pelos meus colegas e pela brilhante moderação do Rafael aqui. Aí não vale porque ela foi minha chefe, né? Mas assim, a Cris, ela botou para cima a bola, eu vou ter que dar uma cabeçada aí, que ela falou de segurança jurídica. E atualmente, né, eu sou procurador-geral da ANA e vim para a agência muito com esse pensamento. Acho que a gente precisava chegar mais próximo da onde o saneamento básico acontece. E ele não acontece dentro da União, né? Ninguém mora na União. A gente mora ou num estado ou numa cidade. E é importante que a ANA ela se faça cada vez mais presente, e eu pretendo fazer isso por meio da Procuradoria Federal, dentro dos municípios, participando da modelagem desses contratos, olhando sob o viés da matriz de risco, como é que a gente pode contemplar todas essas perspectivas que vocês colocaram aqui e trazendo segurança jurídica para o investidor. De fato, segurança jurídica parece uma palavra meio etérea, onde todo mundo fala, preciso de segurança jurídica, preciso de segurança jurídica. E o que é segurança jurídica? Segurança jurídica é previsibilidade. O investidor ele quer previsibilidade, ele quer saber que ele vai aportar o recurso, que ele está apostando num projeto e que aquele projeto tem uma TIR a ser remunerada. É isso que ele espera que aconteça ao longo da execução desse contrato de 35 anos. E nós, como poder público, já que não temos a capacidade de cumprir esse gap, o que é que a gente espera desse concessionário? A gente espera um bom nível de serviço. Então, se todos estão alinhados com essa perspectiva, ou seja, o investidor quer previsibilidade e eu quero um bom nível de serviço, não tem por que a gente não caminhar bem nesse setor. Então, agora falando como procurador da ANA, eu espero poder contribuir com esse debate que vocês tocam há muitos anos, levar o saneamento básico a sério e fazer com que essa política pública, que já deslanchou, eu diria assim, porque o Pedro mesmo falou que a gente já está na casa de 25 bi de investimento ano. Então, se a gente já está com esses números, que são animadores, acho que a gente pode dobrar, hein, Pedro? E aí, pegando o desafio que a Cris falou, é tentar trabalhar as normas de referência da ANA e fazer com que essas normas de referência cheguem ao subnacional. Chegando ao subnacional, sendo incorporadas aos contratos de concessão, eu acho que a gente tem mais segurança jurídica e mais possibilidade do investidor vir para o jogo do saneamento, entrar e fazer parte desse setor. Eu também encerro aqui minha fala, agradeço a essa brilhante mesa. Assim, para mim é uma satisfação estar do lado de profissionais que estão há tanto tempo no setor.
A minha história com saneamento também começou lá atrás com a Cris, mas eu passei um tempo muito com outras infraestruturas, como vocês falaram, já universalizadas, né? Mas não por isso com seus problemas também. E retornando ao saneamento, estou com gás novo, assim, olhando esse setor com vivacidade, quero fazer parte, quero contribuir nessas discussões e quero agradecer a CEBIC pelo convite, tá? Muito obrigado por fazer parte, muito obrigado por ter feito essa mesa e muito obrigado por trazer esse debate que é tão importante sobre sustentabilidade, sobre mudança climática, adaptação climática, moradia digna. Tudo isso conversa muito bem com o setor de saneamento básico. Talvez conversa muito bem com esse seja o melhor setor para falar sobre esses assuntos. Então é isso, pessoal. Acho que a gente encerra por aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então tá bom, muito obrigado.